quem constituit Dominus super familiam suam. Eis o servo bom e fiel, a quem Deus constituiu protetor dos seus tesouros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento, caríssimos irmãos e irmãs. Faço menção especial aos nossos irmãos da Liga Católica Jesus, Maria e José. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós celebramos a festa do glorioso patriarca São José. À medida que a história da salvação se desenrola nos desígnios da divina providência, conforme a vontade de Deus, o próprio Todo-Poderoso vai suscitando, vai convocando, vai chamando para si servos bons para que lhes dê missões importantes. À medida da altura de cada missão, são-lhes dadas também as virtudes, são-lhe dadas também as virtudes, também as glórias, de acordo com a importância de cada trabalho a ser desempenhado. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lhes foi dada a verdadeira amizade e intimidade com Deus. Eles falavam com Deus no paraíso. Grande era a sua glória antes do seu pecado. E assim sucessivamente, com Noé, Deus Todo-Poderoso fez também uma aliança com nosso pai na fé, Abraão. Também a esses, grande era dada por Deus, para eles, glória e também majestade, virtude. E no desenrolar de toda a história da salvação, aos seguintes patriarcas, aos profetas, aos reis de Israel, grandes missões, grande glória perante Deus Todo-Poderoso. Até que, na plenitude dos tempos, Deus decidiu enviar o seu Filho à humanidade, o maior tesouro da própria divindade que vinha a esse mundo. Foi confiado a uma mulher, a Santíssima Virgem Maria. E é por isso que toda a glória, todo o louvor que nós fazemos à Santíssima Mãe de Deus é por causa da sua maternidade divina. Ora, consequentemente, também São José, na missão que lhe fora dada do alto pelo próprio Deus, também lhe fora dada uma glória inigualável, caríssimos irmãos e irmãs. Por quê? Porque Deus mesmo quis chamá-lo de Pai. Melhor ainda, quis chamá-lo com toda ternura, com todo carinho, com todo amor, de Papai. Quando nosso Senhor rezava, São José meio que se confundia. Nosso Senhor clamava, Abba, Pai. E São José pensava, será que fala ele comigo? Será que fala ele com o Altíssimo? Pois é, meus amados irmãos e irmãs, nosso Senhor usava o mesmo nome, o mesmo vocativo para São José que para seu Pai do céu. Essa é a glória do nosso glorioso patriarca São José, esposo da Mãe de Deus e guardião do Redentor do mundo. Duas invocações que nós fazemos na sua ladainha e que designam bem a sua principal importância na obra da redenção. Sem querer tomar muito o nosso tempo, gostaria de lembrar uma figura que no Antigo Testamento que faz menção também ao desempenho da atividade de São José na obra redentora do seu divino Filho. No Antigo Testamento, uma figura de São José que nos é muito oportuna hoje e que nos lembra que ele é guardião da Santíssima Virgem Maria e do Menino Deus, é o véu do Templo de Jerusalém. O véu do Templo de Jerusalém separava o Santo dos Santos do resto do templo, da nave, como nós temos aqui na nossa igreja. Presbitério, o nosso Santo dos Santos, onde está o sacrário,
da nave da igreja, onde estão os fiéis. Mais ou menos era assim também no templo de Jerusalém. O Santo dos Santos era separado e só uma vez por ano podia entrar ali o sacerdote para oferecer o sacrifício de penitência pelo povo. Assim é, meus amados irmãos e irmãs, que no Santo dos Santos estavam escondidas as maiores preciosidades dos sinais de Deus a seu povo. Estavam ali, por exemplo, a Arca da Aliança, figura de Nossa Senhora. Estavam ali os pães da proposição, figura do pão que desce do céu, o próprio Jesus. Estava ali também as tábuas da lei que Moisés tinha recebido de Deus, a palavra de Deus inscrita nas tábuas. Palavra de Deus é o verbo de Deus, figura do próprio Jesus. Lá no Santo dos Santos estava também o cajado do sumo sacerdote Arão, figura do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, de modo que o que separava o templo, o que separava essa sacralidade do povo, o que escondia essa sacralidade do povo, essas coisas santas, era exatamente aquele precioso véu que dividia o Santo dos Santos. Aliás, tudo aquilo que Deus considera como sagrado, Ele cobre com o véu. Assim é, meus amados irmãos, quão preciosas são as moças, as senhoras, não é que são cobertas por Deus com o seu véu, porque são sagradas diante de Deus. Enfim, essa figura nos remete a São José, o protetor da Sagrada Família. Ele recebeu a missão de esconder, de proteger os maiores tesouros do próprio Altíssimo. Et fidelis servus et prudens, eis um servo fiel e prudente, quem constituit Dominus super familiam suam, a quem Deus constituiu protetor e guarda dos seus tesouros. É o glorioso São José. Aprove a Deus, meus amados irmãos e irmãs, que se São João Batista vinha proclamar Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, em outro tempo, São José foi convidado a esconder o Cordeiro de Deus, para que ninguém o descobrisse, não era chegada ainda a sua hora. Aprove a Deus, meus amados irmãos e irmãs, que a maternidade divina passasse despercebida aos homens em determinado momento. Assim foi que o próprio Altíssimo escolheu São José para esposo da Santíssima Virgem Maria, e assim todos pensavam, Nossa Senhora era uma mãe comum. Era uma mãe como todas as outras, desposada com seu esposo. Aprove a Deus também esconder a virgindade perpétua de Nossa Senhora, lhe dando um esposo em São José. Não era conveniente ainda que percebessem que Maria Santíssima era totalmente virgem, antes, durante, depois do parto. Por isso, lhe deu São José, seu esposo. Não foi conveniente que Deus, em determinado momento, ostentasse ao mundo a filiação divina do próprio Jesus, e por isso Jesus era considerado o filho do carpinteiro. Não era conveniente ainda que todos conhecessem a missão messiânica de nosso Senhor, e é por isso que ele desempenhou também o ofício de São José, na sua carpintaria, trabalhador, pai e filho, no escondimento, na humildade do seu trabalho cotidiano, honravam e davam graças a Deus, davam glória a Deus no desempenho das suas funções. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que São José foi aquele que escondeu Jesus, protegeu Jesus. Se aos apóstolos foi dada mais tarde a missão de levar o nome de Jesus a todos os cantos da terra, viajando de um país a outro, falando do nome do Senhor, nos telhados, nos montes, aos quatro cantos, aos quatro ventos, a São José foi dada a missão de viajar sim por muitos países, mas escondendo, protegendo o menino Jesus dos seus inimigos. Essa era a missão de São José, importante guarda e salvador
do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. E se a ele foi dada tão importante missão, caríssimos irmãos e irmãs, a ele também é dada grande glória no céu. Assim é que se na terra nós podemos pensar e ter a certeza de que Nossa Senhora e o Menino Deus jamais negaram qualquer coisa a esse glorioso patriarca, também no céu jamais negariam nada a esse que é como os anjos, diz a primeira leitura que nós escutamos. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, São José foi tão eficiente no desempenho dessa função que lhe fora dada pelo alto, que quando o próprio demônio, nós refletimos há pouco tempo na entrada da quaresma, quando o demônio tenta nosso Senhor Jesus Cristo, ele nem sequer sabia dizer se ele era de fato Filho de Deus. E ele comete o papelão de tentar o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Ah, meus amados irmãos e irmãs, se a ele é dada uma grande missão, a ele também é dada grande glória no céu. Confiemo-nos a esse importante protetor da Santa Igreja. Protegeu a Igreja doméstica de Nazaré, é por isso mesmo que é apontado como protetor da Igreja Universal, da Santa Igreja Católica. Peçamos pelo Santo Padre o Papa, peçamos a ele pelo Santo Padre o Papa, peçamos a ele por nossa Igreja particular, a administração apostólica, o nosso bispo, peçamos a ele pela nossa paróquia, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas religiosas, peçamos a ele por nossas igrejas domésticas, as nossas famílias. Tanto tem São José a nos ensinar, como guarda da Sagrada Família, desses tesouros celestes, que ele nos ensine a guardarmos também a graça de Deus em nossas vidas. Eis o servo bom e prudente, a quem Deus constituiu protetor dos seus tesouros. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.